Olá, pessoal. A gente vai trabalhar agora o capítulo 12, que tem por título Sonhos de Consumo. Iremos agora falar a respeito do sociólogo Walter Benjamin, porque esse capítulo ele traz um pouco da obra, da contribuição sociológica deste autor. O Walter Benjamin ele não é um dos mais famosinhos, mas ele nasceu na Alemanha em 1892 e se suicidou em 1940 entre a França e Espanha. Ele era filho de um rico judeu, judeu também, e também comunista. Duas coisas que parecem contraditórias, mas aconteceu com ele. Ele fez várias reflexões filosóficas e as suas obras elas tinham um cunho literário. E ela se inspirou em vários autores, como Charles Baudelaire e Victor Hugo, escritores franceses. E ele vai, na época em que viveu, falar de vários temas que naquele momento não eram tão usuais, não eram tão comuns serem falados, como, por exemplo, fotografia, cinema, miniatura, poesia, flané, ópio e prostituição. O flané, quem é? É aquele que caminha pela cidade. É aquela pessoa que percebe o ambiente urbano. E a partir dessas experiências, é aquela pessoa que vai mais conhecer o espaço que vive, certo? Então, flané para ele vai ser muito importante. Ele vai ter então uma visão diferenciada até então da cidade, da vida urbana, dos novos hábitos urbanos pós-revolução industrial. Então, o Walter Benjamin, ele vai falar de Paris, até uma obra que ele escreve, uma de suas obras. Ele diz que Paris é a capital do século XIX. Por quê? Porque Paris, naquele momento, no século XIX, ela passa por várias reformas que vão tirar o aspecto medieval dela. Então, o que é o aspecto medieval? Muros e ruas estreitas. Lembre-se vocês que as cidades medievais elas tinham muro para protegê-las das guerras que ocorriam. E ele vai procurar, então, se modernizar com ruas largas e iluminação noturna. Tanto que Paris ela vai inspirar outras cidades no mundo também a se modernizarem posteriormente. É o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro. Que os governantes do Rio de Janeiro, que no início do século XX era a capital brasileira ainda, vão passar por reformas por quais Paris passa. E aqui no segundo ponto, Paris então proporcionava aos seus habitantes uma nova experiência, a experiência de uma sociedade urbana industrial, com novos comportamentos. Que novos comportamentos esses? A gente vai ver mais nos próximos slides, que eram comportamentos ligados ao consumismo. Então, ele vai perceber que houve um aumento dos leitores de números de jornais. Porém, os jornais eles vão perder a autonomia, eles não vão ter a autonomia que deveriam ter, porque entende-se que se eu produzo um jornal e as pessoas estão comprando mais, aquela renda deveria suprir, deveria já sustentá-lo. Porém, ele vai perceber que, na verdade, por ter mais leitores, os jornais passam a ter, então, mais anunciantes. E por que ele perde autonomia? Pelo fato dos anunciantes, entre aspas, podemos dizer, escolherem, então, em que jornais vão investir. Né? Então, o jornalista ele tem que cumprir aquele perfil que os grandes empresários querem. E outra característica também é que vai haver o quê? O aumento de cartazes e outdoors nas ruas. Por quê? Devido ao fortalecimento das propagandas. Porque como a gente vive numa sociedade industrial, do consumo, as grandes empresas elas passam a sentir a necessidade não só de mostrar o seu produto, mas também de criar uma necessidade das pessoas terem aquilo, né? É até o que Marx chama de fetichismo da mercadoria, apesar da gente não estar falando de Marx aqui nesse capítulo. Outro fenômeno também que ele vai perceber, que Benjamin percebe, é a espetacularização da política, que é o que? A união das campanhas publicitárias com campanhas políticas, né? Porque isso passa a ser bastante necessário nas sociedades democráticas. Por quê? Porque o eleitor ele precisa escolher em quem vai votar. Então, se ele precisa escolher, ele tem que conhecer. Então, as campanhas elas são primordiais para isso. O problema é que muitas vezes os políticos
na tentativa de se promoverem, acabam encenando e dizendo que não são. Isso aqui é muito comum no Brasil, né? Os políticos prometem o mundo todo para seus eleitores e quando se elegem, esquecem de quem votou neles, né? Outra coisa também que vai marcar na obra de Benjamin são as passagens. Então, o que são passagens? São as galerias parisienses do século XIX. Lugares que eram feitos para estimular o consumo. Então, as galerias, como a gente tem aqui nessas imagens, eram lugares bem bonitos, com vidro, com mármore, para que as pessoas pudessem comprar aquele produto. Elas pudessem ver, pudessem andar devagar e contemplar. Essas galerias, elas tinham loja de tecido, porque naquela época era muito comum se mandar fazer roupa, não se produzia roupa como hoje, e tinha aqui as magazins de nouveauté, ou seja, lojas de novidades, que traziam produtos do mundo todo. Então, por esse motivo, essas galerias, elas passam a ser um mundo em miniatura, porque elas apresentam essa diversidade de produtos do mundo todo, e além disso, é uma miniatura pelo fato de poucas pessoas terem acesso, poucas pessoas terem poder aquisitivo de ter esses produtos, né? Era algo tudo muito chique. Então, miniatura por isso, por ser um mini mundo que poucas pessoas tinham acesso. E nesses lugares, como o Benjamin vai perceber, já viu que a exposição de produtos e corpos. Produtos que estavam na vitrine para serem comprados e corpos dos seres humanos que estavam ali se exibindo, com toda a sua vaidade, né, estimulada pelo consumo. Então, como a gente já pode perceber, vai existir o quê? Um estímulo ao para se desejar o supérfluo, né? E isso passa a ser, então, um novo hábito que ele percebe da modernidade, consumir o que está na moda. Até no livro ele fala o seguinte, né? Que quantas vezes a gente deixa de usar uma roupa que está boa porque ela saiu de moda, não é verdade? Outro ponto também muito interessante é que essas galerias passam a proporcionar às mulheres de boas famílias o quê? A liberdade de poder sair nas ruas. Por quê? Porque até então a mulher de boa família, ela não sai na rua. Ela fica onde? Dentro de casa. Dentro de casa, guardadinha, ela fica... a missão dela é fazer os deveres domésticos. As mulheres que ficavam na rua eram as prostitutas. Então, dessa forma, as mulheres passam a ter mais liberdade e elas não são mercadorias em si, como eram as prostitutas, mas sim consumidoras de mercadorias. Outra característica também é que o lazer, ele passa a ser atrelado ao consumo. E a gente percebe isso hoje claramente no shopping center, né? As pessoas vão sair, quantos de nós a gente já não foi passear e foi dar aquela voltinha no shopping e foi consumir um produto, né, de fast food, ou seja, comer um sanduíche no McDonald's ou numa grande rede dessas de comidas rápidas, né? Ou comprar alguma coisa. Então, segundo Benjamin, esse é um hábito que nasce na modernidade. E também a gente vai ter o quê? Passa a ter também com esse mundo moderno e com a evolução da tecnologia, uma nova relação com a arte. Então ele vai falar, por exemplo, que a fotografia, ela questiona o quê? A originalidade e a autenticidade. Por quê? Porque ela permite várias cópias. Inicialmente, a fotografia original era apenas a que estava no negativo. Hoje mais não, né? Porque já não tem mais. As fotos hoje são todas digitais. Mas inicialmente, eram todas aquelas que estavam nos negativos. Então, você já não tem uma foto original, você tem várias cópias. Então, essa imagem aqui da Mona Lisa sendo tirada foto, né? Então, a Mona Lisa é uma obra ímpar, uma obra única, feita por Leonardo da Vinci, mas que várias pessoas passaram a ter acesso depois da fotografia. Ó. Ela está aqui printada tá pintada aqui numa blusa. E quantas fotos já não existem por aí, né? Outra arte que se desenvolve e vai mudar a percepção do tempo é o cinema. Por quê? Porque no cinema o tempo ele muda, né? Ele vai de acordo com aquela edição. Você tem a questão da câmera lenta, flashback e outros vários recursos que os cineastas utilizam. Para Benjamin, é um mundo em pedaços. Por quê? Porque é um mundo que é de fantasia, que é simulado, com uma representação da realidade que não é a real, né? Que não é a que a gente vive.
Olha essa imagem aqui que mostra claramente isso. E os recursos tecnológicos do cinema, a cada ano que passa, mostra isso melhor. E no cinema não existe apenas um autor, mas sim vários profissionais que estão envolvidos na produção, desde o diretor, roteirista, ator, dentre tantos outros. Então, dessa forma, vai haver o que? Uma nova forma de interação entre o público e a produção artística com o público consumidor. Olha só, vai surgir então o que o Benjamin e os contemporâneos dele vão chamar o quê? De cultura de massa, que é uma cultura que ela é produzida em larga escala. Olha só, então a música, a pintura, as várias artes que nós temos, elas passam aqui a ser produtos. Produtos esses que vão ser comercializados e vendidos. E, de um modo geral, a pessoa, o consumidor que recebe isso, ele não questiona, ele simplesmente engole, né, no seco. E a indústria cultural é toda a rede de mídia que produz isso, músicos, produtores, todo mundo que está envolvido. E essa imagem aqui de baixo, ela é muito interessante, né? Porque, olha só, é a evolução do homem para um código de barras, ou seja, o ser humano, ele passa, então, a não usar a razão, né, para refletir, apenas a aceitar aquilo que é imposto para ele. E para concluir aqui, a gente também vai ter aqui uma mudança na percepção da memória. Por quê? Porque antigamente, como a gente tem nessa imagem aqui do índio, a memória, os saberes, tudo que se sabia era transmitido de forma oral. Ou seja, as histórias eram contadas em sociedades que não sabiam ler, não sabiam escrever, que não faziam isso. Hoje não. Principalmente com o avanço da tecnologia, a gente vai ter o quê? O resgate, a possibilidade de resgate dessa memória, com livros, álbuns de fotografias e agora, nesses últimos anos, com o advento das redes sociais, com postagens antigas aqui, né? Quem é que não tem o Facebook ou o Instagram, que o aplicativo lembra o que você postou no ano anterior, onde é que você estava, o que você postou, não é verdade? E com isso a gente vai ter também, como a gente já falou anteriormente, o acesso à obra de arte e a tanta informação aí. Então é isso, até mais.